Não obstante, os autores que costumam adotar uma visão tão desfavorável do funcionamento psíquico nos sonhos admitem que ainda resta neles um certo resíduo de atividade mental. Isso é explicitamente admitido por Wundt, cujas teorias têm exercido uma influência significativa em muitos outros pesquisadores neste campo. Qual é, poder-se-ia perguntar, a natureza do resíduo de atividade mental normal que persiste nos sonhos? Há um consenso mais ou menos geral de que a faculdade reprodutiva parece ser a que menos sofre e até mesmo de que mostra certa superioridade a essa mesma função na vida de vigília, ver seção B. Embora parte dos absurdos dos sonhos pareça explicável pela propensão da memória a esquecer, na opinião de Spita, 1882, a parte da mente que não é afetada pelo sono é a vida dos ânimos, e esta que dirige os sonhos por ânimo, entre colchetes, Gemut, ele quer dizer o conjunto estável de sentimentos que constitui a mais íntima essência de um ser humano. Scholz, Scholz, 1893, acredita que uma das atividades mentais que atua nos sonhos é a tendência a submeter o material onírico a uma reinterpretação em termos alegóricos. Também Siebeck, 1877, vê nos sonhos uma faculdade mental de interpretação mais ampla, que é exercida sobre todas as sensações e percepções. Há uma dificuldade específica para avaliar a posição que ocupa nos sonhos, o que constitui, evidentemente, a mais elevada das funções psíquicas, a consciência, visto que tudo que sabemos dos sonhos provém da consciência. Não pode haver dúvida de que ela persiste neles. Contudo, Spita, 1882, acredita que o que persiste nos sonhos é apenas a consciência e não a autoconsciência. Del Boeuf, 1885, no entanto, se confessa incapaz de perceber essa distinção. As leis de associação que regem a sequência de representações são válidas para as imagens oníricas, e a rigor sua predominância é ainda mais nítida e acentuadamente expressa nos sonhos. Os sonhos, afirma Strampel, 1877, abre aspas, seguem seu curso, ao que parece, segundo as leis, quer das representações simples, quer dos estímulos orgânicos que acompanham tais representações, isto é, sem serem de forma alguma afetados pela reflexão, pelo bom senso ou pelo gosto estético, ou pelo julgamento moral. Fecha aspas. Os autores cujos pontos de vista estou agora representando retratam o processo da formação dos sonhos mais ou menos da seguinte maneira: a totalidade dos estímulos sensoriais gerados durante o sono, a partir das várias fontes que já enumerei, despertam na mente, em primeiro lugar, diversas representações
que aparecem sob a forma de alucinações, ou mais profundamente, segundo Wundt, de ilusões em vista de sua derivação de estímulos externos e internos. Essas representações vinculam-se de acordo com as conhecidas leis da associação e da conformidade com as mesmas leis. Convocam uma outra série de representações ou imagens. Todo esse material é então trabalhado na medida em que o permita, pelo que ainda resta das faculdades mentais de organização e pensamento em ação. Ver, por exemplo, Wundt, 1874, e Weygand, 1893. Tudo que permanece irrevelado são os motivos que decidem se a convocação das imagens decorrentes de fontes são externas, se processará por uma cadeia de associação ou por outra. Já se observou muitas vezes, no entanto, que as associações que ligam as imagens oníricas entre si são de natureza muito especial e diferem das que funcionam no pensamento de vigília. Assim, Volkelt, 1875, escreve, abre aspas, nos sonhos as associações parecem travar uma luta livre de acordo com semelhança e conexões fortuitas que mal são perceptíveis. Todos os sonhos estão repletos desse tipo de associações desalinhadas e superficiais. Maury, 1878. Atribui enorme importância a essa característica da maneira como as representações se vinculam nos sonhos, uma vez que ela lhe permite traçar uma analogia muito estreita entre a vida onírica e certos distúrbios mentais. Ele especifica duas características básicas de um delire, abre aspas, 1. Une action spontanée et comme automatique de l'esprit. 2. Une association vicieuse et irregulière des ideias, fecha aspas. O próprio Maury apresenta dois excelentes exemplos de sonhos que ele mesmo teve, nos quais as imagens oníricas se ligavam meramente por meio de uma semelhança no som das palavras. Certa vez ele sonhou que estava numa peregrinação, pelerinage, em parênteses, a Jerusalém ou Meca. Após muitas aventuras, viu-se visitando o químico Pelletier, que, depois de conversar um pouco, deu-lhe uma pá, entre parênteses, pele, de zinco. Na parte seguinte do sonho, esta se transformou numa espada de lâmina larga. Em outro sonho, estava andando por uma estrada e lendo o número de quilômetros nos marcos a seguir. Encontrava-se numa mercearia, onde havia uma grande balança e um homem punha nela pesos de quilogramas para pesar. Maury disse-lhe então o merceeiro, abre aspas, o senhor não está em Paris, mas na ilha de Gilolo, fecha aspas. Seguiram-se várias outras cenas nas quais ele viu uma lobelia
e depois o general Lopes, sobre cuja morte lera pouco antes, finalmente, enquanto jogava loto, acordou. Sem dúvida, porém, estaremos aptos a constatar que não se deixou passar em nenhuma contradição essa baixa estimativa do funcionamento psíquico nos sonhos. Embora a contradição quanto a esse ponto não pareça nada fácil. Spita, 1882, um dos depreciadores da vida onírica, insiste que as mesmas leis psicológicas que regem a vida de vigília também se aplicam aos sonhos. E outro, Dugas, 1897, declara que, abre aspas, les rêves n'ont pas de raison ni même raison pure, fecha aspas. Mas tais afirmações têm pouco valor na medida em que seus autores não fazem nenhuma tentativa de conciliá-las com suas próprias descrições da anarquia psíquica e da ruptura de todas as funções que predominam nos sonhos. Parece, contudo, ter ocorrido a alguns outros autores que a loucura dos sonhos talvez não seja desprovida de método e possa até ser simulada, como a do príncipe dinamarquês sobre o qual se fez arguto julgamento. Esses últimos autores não podem ter julgado pelas aparências, ou então a aparência a eles apresentada pelos sonhos deve ter sido diferente. Assim, Havelock Ellis, 1899, sem se deter no aparente absurdo dos sonhos, refere-se a eles como, abre aspas, um conjunto arcaico de vastas emoções e pensamentos imperfeitos, fecha aspas, cujo estudo talvez nos revele estágios primitivos da evolução da vida mental. O mesmo ponto de vista é expresso por James Sully, 1893, numa forma que é ao mesmo tempo mais abrangente e mais perspicaz. Suas palavras merecem ainda mais atenção, tendo em mente que ele talvez estivesse mais firmemente convencido do que qualquer outro psicólogo de que os sonhos têm um significado disfarçado. Abre aspas. Ora, nossos sonhos constituem um meio de conservar, essas personalidades sucessivas anteriores. Quando adormecidos, retornamos às mais antigas formas de encarar as coisas e de senti-las, a impulsos e atividades que nos dominavam muito tempo atrás. Fecha aspas. O sagaz D'Elboeuf, 1885, declara, embora cometa o erro de não apresentar qualquer refutação do material que contradiz sua tese, abre aspas, dans le sommeil, hormis la perception, toutes les facultés de l'esprit, intelligence, imagination, mémoire, volonté, moralité restent intactes dans leur essence seulement. Elles s'appliquent à des objets imaginaires et mobiles. Le songeur est un acteur qui joue à volonté. Les fous et les sages, les boréaux et les victimes, les nains et les géants, les démons et les anjos. Fecha aspas.
Lembrando que eu não falo essa língua, mas estou tentando pronunciá-lo o mais próximo possível. O mais ferrenho oponente dos que procuram depreciar o funcionamento psíquico nos sonhos parece ser o dinamarquês Harvey de Saint-Denis, 1867, com quem Maury travou viva controvérsia e cujo livro, apesar de todos os meus esforços, não consegui obter. Maury, 1878, escreve a respeito dele, abre aspas, M. Le Marquis Harvey prête à intelligence durant le sommeil toute sa liberté d'action et d'attention et il ne semble faire consister le sommeil que dans l'occlusion des sens dans leur fermeture au monde extérieur, en sorte que l'homme qui dort ne se distingue guère selon sa manière de voir de l'homme qui laisse vaguer sa pensée en se bouchant les sens. Toute la différence qui sépare alors la pensée ordinaire de celle du dormeur, c'est que chez celui-ci, idée prend une forme visible, objective et ressemble à ce me prendre à la sensation déterminée pour les objets extérieurs, les souvenirs revêtent l'apparence du faute presente. Fecha aspas. A isso Maury acrescenta, abre aspas, qu'il a une différence de plus capitale à savoir que les facultés intellectuelles de hommes endormis confrontent pas l'équilibre qu'elles gardent chez le homme éveillé. Fecha aspas. Vashi, de 1911, nos fornece uma exposição mais clara do livro de Harvey, de Saint-Denis, e cita dele um trecho, 1867, sobre a aparente incoerência dos sonhos, abre aspas. L'image du rêve est la copie de idées. Savoir suivre de la marche des idées. Il faut savoir analyser le tissu des rêves. Incohérence devient alors compréhensible. Les conceptions les plus fantasques deviennent des faits simples et parfaitement logiques. Les rêves les plus bizarres trouvent même une explication des plus logiques quand on sent les analyser. Fecha aspas. Johann Stracke, 1913, salientou que uma explicação semelhante da incoerência dos sonhos fora proposta por um autor mais antigo, Wolf Davison, 1799, cuja obra me era desconhecida, abre aspas. Todos os notáveis saltos dados por nossas representações nos sonhos
tem sua base nas leis da associação. Às vezes, contudo, essas conexões ocorrem na mente de maneira muito obscura, de modo que muitas vezes nossas representações parecem ter dado um salto, quando de fato não houve salto algum. Fecha aspas. A literatura sobre o assunto mostra, assim, uma gama muito ampla de variação quanto ao valor que ela atribui aos sonhos como produtos psíquicos. Essa amplitude se estende desde o mais profundo menosprezo do tipo com que nos familiarizamos, passando por indícios de uma valorização ainda não revelada, até uma supervalorização que coloca os sonhos numa posição muito mais elevada do que qualquer das funções da vida de vigília. Hildebrandt, 1875, que, como já soubemos, enfixou todas as características psicológicas da vida onírica. Eu não sei se é enfixou ou enfeixou. Retomando, em 3 antinomias, vale-se dos 2 pontos extremos dessa faixa de valores que para compor seu terceiro paradoxo, abre aspas, trata-se de um contraste entre uma intensificação da vida mental, um realce dela que não raro corresponde ao virtuosismo, e por outro lado uma deterioração e um enfraquecimento que muitas vezes submergem abaixo do nível da humanidade. No tocante à primeira, poucos há dentre nós que não possam afirmar por nossa própria experiência que vez por outra surge nas criações e tramas do gênio dos sonos uma tal profundeza e intimidade da emoção, uma delicadeza do sentimento, uma clareza de visão, uma sutileza de observação e um tal brilho do espírito que jamais alegaríamos ter permanentemente a nosso dispor em nossa vida de vigília. Há nos sonhos uma encantadora poesia, uma alegoria arguta, um humor incomparável, uma rara ironia. O sonho contempla o mundo à luz de um estranho idealismo e muitas vezes realça os efeitos do que vê pela profunda compreensão de sua natureza essencial. Retrata a beleza terrena ante nossos olhos num esplendor verdadeiramente celestial e reveste a dignidade com a mais alta majestade. Mostra-nos nossos temores cotidianos da mais aterradora forma e converte nosso divertimento em xiste de uma pungência indescritível. E algumas vezes, quando estamos acordados e ainda sob o pleno impacto de uma experiência como essa, não podemos deixar de sentir que jamais em nossa vida o mundo real nos ofereceu algo que não fosse equivalente. Podemos muito bem perguntar se os comentários depreciativos citados nas páginas anteriores e esse entusiástico elogio têm alguma possibilidade de estar relacionados com a mesma coisa. Será que algumas de nossas autoridades desprezam os sonhos disparatados e outras
os profundos e sutis? E se ocorrem sonhos de ambas as espécies, sonhos que justificam ambos os julgamentos? Não seria um desperdício de tempo buscar qualquer característica psicológica distintiva dos sonhos? Não será bastante dizer que, nos sonhos, tudo é possível, desde a mais profunda degradação da vida mental até uma exaltação dela, que é rara nas horas de vigília? Por mais conveniente que fosse uma solução desse tipo, o que se opõe a ela é o fato de que todos os esforços para pesquisar o problema dos sonhos parecem basear-se na convicção de que realmente existe uma característica distintiva que é universalmente válida em seus contornos essenciais e que limparia do caminho essas aparentes contradições. Não há dúvida de que as realizações psíquicas dos sonhos receberam um reconhecimento mais rápido e mais caloroso durante o período intelectual que agora ficou para trás. Quando a mente humana era dominada pela filosofia e não pelas ciências naturais exatas, pronunciamentos como o de Schubert, 1814, de que os sonhos constituem uma libertação do espírito em relação ao poder da natureza externa, uma liberação da alma entre os grilhões dos sentidos, e outros comentários semelhantes do jovem Fichte, 1864, e de outros, todos os quais retratam os sonhos como uma elevação da vida mental a um nível superior. Parece-nos agora quase ininteligíveis hoje em dia. São repetidos apenas pelos místicos e pelos carolas. A introdução do modelo de pensamento científico trouxe consigo uma reação na apreciação dos sonhos. Os autores médicos, em especial, tendem a considerar a atividade psíquica nos sonhos como trivial e desprovida de valor, enquanto os filósofos e os observadores são profissionais. Os psicólogos amadores, cujas contribuições para esse assunto específico não devem ser desprezadas, têm conservado, numa afinidade mais estreita com o sentimento popular, a crença no valor psíquico dos sonhos. Quem quer que se incline a adotar uma visão depreciativa do funcionamento psíquico nos sonhos preferirá naturalmente atribuir a fonte deles à estimulação somática, ao passo que os que acreditam que a mente preserva ao sonhador a maior parte de suas capacidades de vigília não têm nenhuma razão, é claro, para negar que o estímulo ao sonho pode surgir dentro da própria mente que sonha. Dentre as faculdades superiores que até uma sóbria comparação pode inclinar-se a atribuir à vida onírica, a mais acentuada é a da memória. Já examinamos longamente na seção B as provas nada incomuns em defesa desse ponto de vista.
Outro ponto de superioridade da vida onírica, muitas vezes louvado pelos autores mais antigos, o de que ela se eleva acima da distância no tempo e no espaço. Pode ser facilmente comprovado como não tendo base nos fatos. Como frisa Hildebrandt, 1875, essa vantagem é ilusória, pois o sonhar se eleva acima do tempo e do espaço precisamente da mesma forma que o pensamento de vigília, e pela simples razão de que ele é apenas uma forma de pensamento. Tem-se alegado em defesa dos sonhos que eles desfrutam ainda de outra vantagem sobre a vida de vigília, em relação ao tempo, que são independentes da passagem do tempo, ainda sob outro aspecto. Sonhos como o que teve Maury em seu próprio guilhotinamento parecem indicar que um sonho é capaz de cumprir um espaço muito maior do que a quantidade de material de representações com que pode lidar nossa mente em estado de vigília. Essa conclusão, no entanto, tem sido contestada por vários argumentos, desde o trabalho de Le Lorrain, 1894, e Egger, 1895, sobre a duração aparente dos sonhos, desenvolveu-se um longo e interessante debate sobre o assunto, mas parece improvável que a última palavra já tenha sido dita acerca dessa questão sutil e das profundas implicações que ela envolve. Relatos de numerosos casos, bem como a coletânea de exemplos feitos por Chabaneix, 1897, parecem tornar indiscutível o fato de que os sonhos são capazes de dar prosseguimento ao trabalho intelectual diurno e levá-lo a conclusões que não foram alcançadas durante o dia, e que podem resolver dúvidas e problemas e constituir a fonte de uma nova inspiração para os poetas e compositores musicais. Mas, embora o fato seja indiscutível, suas implicações estão abertas a muitas dúvidas que levantam questões de princípio. Por fim, considera-se que os sonhos têm o poder de adivinhar o futuro. Temos aqui um conflito em que um ceticismo quase insuperável se defronta com asserções obstinadamente repetidas. Sem dúvida alguma, estaremos agindo com acerto, não insistindo em que esse ponto de vista não tem nenhum fundamento nos fatos, pois é possível que dentro em breve muitos dos exemplos citados venham a encontrar explicação no âmbito da psicologia natural. Título F. O sentido moral nos sonhos. Por motivos que só se tornarão evidentes depois que minhas pesquisas sobre os sonhos forem levadas em conta, isolei do assunto da psicologia dos sonhos o problema especial de determinar se e até que ponto as inclinações e sentimentos morais
se estendem até a vida onírica. Também aqui nos vemos diante dos mesmos pontos de vista contraditórios, que curiosamente vimos adotados por diferentes autores, no tocante a todas as outras funções da mente durante os sonhos. Alguns asseveram que os ditames da moralidade não têm lugar nos sonhos, enquanto outros sustentam, não menos categoricamente, que o caráter moral do homem persiste em sua vida onírica. O recurso à experiência comum dos sonhos parece estabelecer, sem sombra de dúvida, a correção do primeiro desses pontos de vista. Jesse, em 1855, escreve, abre aspas, tampouco nos tornamos melhores, nem mais virtuosos no sono. Pelo contrário, a consciência parece ficar silenciosa nos sonhos, pois neles não sentimos nenhuma piedade e podemos cometer os piores crimes, roubo, violência e assassinato, com completa indiferença e sem quaisquer sentimentos posteriores de remorso. Fecha aspas. Radstock, 1879, abre aspas, deve-se ter em mente que ocorrem associações e vinculam-se representações nos sonhos sem nenhum respeito pela reflexão, bom senso, gosto estético ou julgamento moral. O julgamento extremamente fraco e a indiferença ética reina suprema. Fecha aspas. Volkelt, 1875, abre aspas. Nos sonhos, como todos sabemos, os procedimentos são particularmente irrefreados nos assuntos sexuais. O próprio indivíduo que sonha fica inteiramente despudorado e destituído de qualquer sentimento ou julgamento moral. Além disso, vê todos os demais, inclusive aqueles por quem nutre o mais profundo respeito, entregues a atos com os quais ficaria horrorizado em associá-los quando acordado, até mesmo em seus pensamentos, fecha aspas. Em oposição diametral a estas, encontramos declarações como a de Schopenhauer, 1862, no sentido de que qualquer pessoa que apareça num sonho age e fala em completo acordo com seu caráter. Fichte, 1850, citado por Spita, 1882, declara que os sentimentos e anseios subjetivos ou os afetos e as paixões revelam-se na liberdade da vida onírica e que as características morais das pessoas se refletem em seus sonhos. Hafner, 1887, abre aspas. Com raras exceções, o homem virtuoso é virtuoso também em seus sonhos, resiste às tentações e se mantém afastado do ódio, da inveja, da cólera e de todos os outros vícios, mas o pecador em geral encontra em seus sonhos as mesmas imagens que tinha ante seus olhos quando acordado, fecha aspas. Shouse, 1893, abre aspas. Nos sonhos está a verdade, nos sonhos aprendemos a conhecer-nos tal como somos, a despeito de todos os disfarces
que usamos perante o mundo, sejam eles enobrecedores ou humilhantes. O homem honrado não pode cometer um crime nos sonhos, ou se o fizer, ficará tão horrorizado com isso como com algo contrário à sua natureza. O imperador romano que condenou à morte um homem que sonhara ter assassinado o governante estaria justificado em fazê-lo se raciocinasse que os pensamentos que se tem nos sonhos também se tem quando em estado de vigília. A expressão corriqueira "eu nem sonharia em fazer tal coisa" tem um significado duplamente correto, quando se refere a algo que não pode encontrar guarida em nosso coração, nem em nossa mente. Fecha aspas. Platão, ao contrário, considerava que os melhores homens são aqueles que apenas sonham com o que os outros fazem em sua vida de vigília. Pfaff, em 1868, citado por Spita, 1882, altera a formulação de um ditado familiar, abre aspas, "Diz-me alguns de teus sonhos e te direi quem é teu eu interior", fecha aspas. O problema da moral dos sonhos é tomado como o centro do interesse por Hildebrandt, de cujo pequeno volume já fiz tantas citações, pois de todas as contribuições ao estudo dos sonhos com que deparei, ele é o mais perfeito quanto à forma e o mais rico de ideias. Também Hildebrandt, 1875, formula como norma que, quanto mais pura a vida, mais puro o sonho, e quanto mais impura aquela, mais impuro este. Ele crê que a natureza moral do homem persiste nos sonhos, enquanto, escreve ele, abre aspas, até o mais grosseiro erro de aritmética é até a mais romântica inversão das leis científicas, até o mais ridículo anacronismo deixa de nos perturbar, ou mesmo de despertar nossas suspeitas. Nunca perdemos de vista a distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, ou entre a virtude e o vício. Não importa quanto do que nos acompanha durante o dia desapareça em nossas horas de sono, o imperativo categórico de Kant é um companheiro que nos segue tão de perto em nossos calcanhares que não nos podemos ser livres dele nem quando adormecidos, reticências. Mas isso só pode ser explicado pelo fato de que o que é fundamental na natureza do homem, seu ser moral, está fixado com firmeza demais para ser afetado pelo embaralhamento caleidoscópico ao qual a imaginação, a razão, a memória e outras dessas faculdades têm de se submeter nos sonhos. Fecha aspas. À medida que prossegue o debate sobre esse assunto, contudo, ambos os grupos de autores começam a exibir notáveis mudanças e incoerências em suas opiniões. Os que sustentam que a personalidade moral do homem deixa de funcionar nos sonhos deveriam
pelo rigor da lógica, perder todo o interesse nos sonhos imorais. Poderiam rejeitar qualquer tentativa de responsabilizar o sonhador por seus sonhos, ou de deduzir da maldade de seus sonhos que haveria um traço maligno em seu caráter, com a mesma confiança com que rejeitariam uma tentativa semelhante de deduzir do absurdo de seus sonhos que as atividades intelectuais dele na vida de vigília seriam destituídas de valor. O outro grupo que acredita que o imperativo categórico se estende aos sonhos deveria logicamente aceitar uma responsabilidade irrestrita pelos sonhos imorais. Só nos restaria esperar pelo bem deles que eles mesmos não tivessem tais sonhos repreensíveis, capazes de perturbar sua sólida crença em seu próprio caráter moral. Parece, no entanto, que ninguém é tão confiante assim quanto até que ponto é bom ou mal, e que ninguém pode negar a lembrança de ter tido seus próprios sonhos imorais, pois os autores de ambos os grupos, independentemente da oposição entre suas opiniões sobre a moralidade onírica, fazem esforços para explicar a origem dos sonhos imorais, e surge uma nova diferença de opinião, conforme a origem deles seja baseada nas funções da mente ou nos efeitos perniciosos produzidos na mente por causas somáticas. Assim, a lógica imperativa dos fatos compele tanto os defensores da responsabilidade como da irresponsabilidade da vida onírica a se aliarem no reconhecimento de que a imoralidade dos sonhos tem uma fonte psíquica específica. Os que creem que a moral se estende aos sonhos, porém, mostram-se cautelosos para evitar assumir completa responsabilidade por seus sonhos. Assim, escreve Hafner, 1887, abre aspas, não somos responsáveis por nossos sonhos, visto que neles nosso pensamento e nossa vontade são privados do único fundamento com base no qual nossa vida possui verdade e realidade. Reticências. Por essa razão, nenhum desejo onírico ou ação onírica pode ser virtuoso ou pecaminoso. Fecha aspas. Não obstante, prossegue ele, os homens são responsáveis por seus sonhos, pecaminosos na medida em que os provocam indiretamente. Eles têm o dever de limpar moralmente suas mentes, não só na vida de vigília, como também, mas especialmente, antes de irem dormir. Hildebrandt, 1875, nos fornece uma análise muito mais profunda dessa mescla de rejeição e aceitação da responsabilidade pelo conteúdo moral dos sonhos. Argumenta que, ao considerar a aparência imoral dos sonhos, deve-se fazer uma concessão à forma dramática em que eles se expressam, a compreensão que fazem dos mais complicados processos de reflexão nos mais curtos períodos de tempo, e também a forma pela qual, como até ele admite,
os elementos de representação se tornam mais confusos e privados de sua significância. Ainda assim, Hildebrandt confessa que sente enorme hesitação em pensar que toda a responsabilidade pelos pecados e erros dos sonhos pode ser repudiada.